Olá, seja bem-vindo ao canal Sabor da Fome. Hoje vamos fazer esse delicioso pão doce com recheio de coco e leite condensado. Vamos precisar de um ovo, 300 ml de leite integral, 700 gramas de farinha de trigo, 60 ml de óleo, 150 gramas de açúcar, 6 colheres de sopa, 50 gramas de manteiga, 20 gramas de fermento seco para pão, 6 gramas de sal e gotas de essência de baunilha. Para o recheio, 200 gramas de coco ralado, 2 ovos, uma lata de leite condensado, 400 gramas, e para decorar, 2 colheres de coco ralado e 50 gramas de leite condensado e uma forma para assar o pão. Já quebrei o ovo, separei e agora vamos ao passo a passo de como fazer esse delicioso pão com recheio de coco com leite condensado. Nessa vasilha coloquei o leite, o açúcar, o fermento, vou misturar e depois vou acrescentar mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. Vou misturar e deixar descansar por uns 5 minutos. E depois eu volto para colocar o restante dos ingredientes. É bem simples e fácil de fazer esse delicioso pão doce. É só seguir o passo a passo da receita que vai dar tudo certo com o seu pão também. Já se passaram 5 minutos e agora vou colocar o restante dos ingredientes. Todos os ingredientes estão na temperatura ambiente, não precisa mornar o leite. Só se seu local estiver com a temperatura abaixo de 20 graus, que daí demora um pouco o pão crescer. Bati o ovo e coloquei aqui e também o óleo. Estou acrescentando o aroma de baunilha. E vou misturando para incorporar todos os ingredientes. Coloquei o sal, e agora estou colocando a farinha de trigo peneirada. Eu gosto de peneirar a farinha para tirar aquelas bolinhas que tem na farinha de trigo. E daí facilita na hora de misturar nos outros ingredientes. A farinha eu vou colocando aos poucos até dar o ponto da massa. Esse pão doce fica muito gostoso e é bem fácil de fazer. Faça você também aí na sua casa e depois comente aqui embaixo. A massa já está quase pronta e agora eu vou ter que colocar a mão na massa. Não tem mais como escapar. Agora eu tenho que terminar de sovar o pão com as mãos. E vou colocando a farinha até dar o ponto da massa. A massa já está no ponto, eu vou passar aqui para a bancada e vou sovar durante 5 minutos. Depois eu vou abrir a massa e colocar a manteiga e sovar mais 5 minutos. Já sovei 5 minutos a massa. Eu estou abrindo a massa para colocar a manteiga. A manteiga está na temperatura ambiente. Vou sovar mais 5 minutos ou até que a manteiga incorpore em toda a massa. E daí ela fica assim um pouco melecada mesmo. Mas daí é só ir sovando até que a manteiga fique incorporada na massa. E daí não precisa colocar mais farinha de trigo, porque a massa já está no ponto certo.
A massa já absorveu toda a manteiga e não está mais grudando nas mãos. E sobrou esse pouquinho de farinha de trigo. Agora eu estou colocando de volta na vasilha. Passei um fio de óleo na vasilha e também passei um pouco de óleo por cima da massa para a massa não ficar com aquela crosta por cima. Vedei com a película de plástico e vou deixar descansar por uns 20 minutos. Enquanto a massa descansa, eu vou preparar o recheio do nosso pão. O recheio é bem simples e fácil de fazer. É só misturar esses 3 ingredientes, o coco, o ovo e o leite condensado, misturar e deixar um creme bem homogêneo. E daí agora já coloquei os ingredientes e agora é só misturar e deixar um creme bem homogêneo. E daí ele ficou nessa consistência. Daí nem muito grosso e nem muito mole escorrendo. Após 20 minutos, a massa já cresceu e dobrou de volume. Eu deixei a massa descansando só 20 minutos para que a massa não crescesse muito e ficasse muito fofa, para não dificultar na hora de enrolar a massa e cortar os pães. Agora estou abrindo a massa aqui nessa folha de papel manteiga. Essa folha mede 57 centímetros de comprimento pelo tamanho do rolo do papel manteiga, que mede 38 centímetros de largura. Se você tiver um cilindro, daí você abre a sua massa no cilindro, no tamanho e na espessura que você achar melhor. Já abri a massa sobre o papel manteiga e agora eu vou colocar o recheio. Vou espalhar em toda a massa e depois vou enrolar e cortar as porções. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E deixe também o seu comentário aqui embaixo. Incentive o canal a crescer para que eu possa fazer mais vídeos como este. Já espalhei o recheio em toda a massa e comecei a enrolar a massa junto com o recheio. Daí você vai enrolando e apertando até enrolar toda a massa. Forrei a forma com uma folha de papel manteiga. E agora eu estou marcando a massa para mais ou menos saber o tamanho que eu vou cortar as porções. Eu dividi a massa em 19 porções de 3 centímetros. Agora eu estou cortando as porções e daí eu vou cortar bem rápido para que a massa não cresça antes de colocar na forma.
Daí, por isso que não pode deixar a massa crescer muito, porque dificulta na hora de colocar o recheio e cortar as porções. Eu dividi mais ou menos a massa pelo peso, que deu 1,9 kg, depois da massa pronta, e cada pãozinho pesa 100 gramas, mais ou menos 100 gramas. No total deu 19 pães. Já terminei de colocar na forma, a massa já cresceu e agora eu vou pincelar. Aqui nessa vasilha coloquei um ovo inteiro, uma colher de leite e uma colher rasa de açúcar. Misturei e agora estou pincelando os pães. Já terminei de pincelar e agora vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar no forno por meia hora, mais ou menos, ou até que o pão asse por completo. Após 35 minutos, aqui está o pão, já assou e ficou bem bonito. Eu deixei o pão assando por 35 minutos, 25 minutos com a parte do forno embaixo ligada. Depois de 25 minutos, eu desliguei a parte de baixo do forno e deixei só o dourador em cima para dourar o pão por 10 minutos. No total, 35 minutos de forno. Agora eu estou pincelando com o leite condensado que sobrou e também estou colocando agora o restante do coco ralado por cima. Terminei de decorar o nosso pão e olha que lindo que ficou. Agora eu vou tirar um para mostrar como que ficou a textura do nosso pão doce com recheio de coco e leite condensado. Olha que lindo que ficou. Que delícia! Olha isso. Ficou uma maravilha. Agora eu vou abrir um para mostrar a textura por dentro do pão. Olha que textura esse pão. E um aroma muito gostoso se espalhou por toda a casa. E já se formou uma fila aqui para comer o pão, de tão gostoso que ficou esse pão. E eu senti que uma mãozinha já passou aqui e pegou o meu pão. Agora é só degustar com o acompanhamento da sua preferência. Deu bastante pão, eu embalei, fiz as porções e guardei no freezer para ter pão a semana inteira, bem fresquinho. Aqui em cima nos cards tem um link do vídeo como embalar o seu pão caseiro. Assim que terminar esse vídeo, corre lá e assista o vídeo de como embalar pão caseiro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!